Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa quarta-feira, onde nós estaremos falando sobre o projeto de vida para 2021. Quero que você, então, agora, nos ajude a compartilhar essa live, chame pessoas para assistir esse culto, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar o coração de cada um. Toda quarta-feira nós estamos aqui recebendo ensinamentos de como nós podemos ter uma qualidade de vida no ano de 2021. Que bom que você está aqui. Que bom que você tem se disposto a aprender um pouco mais da presença do Senhor. Sabe, na nossa vida, quando nós queremos viver uma mudança, quando nós queremos ver uma transformação, eu e você precisamos primeiro ter o conhecimento para que a gente coloque em prática. Então, ajuda a compartilhar, os irmãos vão entrando, é muito bom receber vocês aqui. Graças a Deus, a nossa igreja, todos os dias, tem nos dado alimento para que a gente possa viver a nossa fé, a nossa vida cristã aqui na terra. Amém? Quero orar por você para a gente começar esse culto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade, infelizmente, é esse mal do século aí. E muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, ainda mais nesse período onde nós só podemos nos reunir, né, de forma online. Não estamos podendo ter tanto contato assim com os irmãos. Quantas pessoas estão em casa assim, um pouco ansiosos, um pouco tristes, angustiados. E hoje nós iremos aprender como vencer, segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver algumas características que existiam na vida de algumas pessoas que também eram ansiosas e como elas venceram, como eu e você vamos vencer esse período em que o mundo está passando, segundo a palavra de Deus. Amém? Já compartilhou aí? Está chamando as pessoas? Então, antes, eu quero orar por você. Quero que você feche os seus olhos aí. Nós sabemos que só o Espírito Santo pode nos convencer. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos na Tua presença. Pai, reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra. Pai, eu clamo ao Senhor agora, visite o coração de cada um, que cada pessoa que está assistindo agora esse culto possa ser ministrado pelo Senhor, que o Senhor alcance cada coração angustiado, cada coração que está com medo. Tantas pessoas, meu Deus, têm sofrido com essa ansiedade, têm paralisado os seus sonhos por causa do medo. Espírito Santo, a nossa esperança está no Senhor e sabemos que tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, na Tua palavra. Que hoje, meu Pai, cada um aqui possa receber uma porção dos céus, para que possa ver uma vida, uma qualidade de vida nesse 2021. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos dar início. Como vencer a ansiedade? Eu quero que nós vamos começar lendo um capítulo da Bíblia, que está lá em Salmos 42, 11. Salmos 42, 11. Diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, irmãos, uma das áreas que mais sofre ataque, que o diabo mais nos ataca, é nas nossas emoções. E é por isso que de vez em quando você acorda assim com o coração meio atribulado, você fica um pouco angustiado e às vezes nós falamos esse versículo porque muitas vezes eu e você estamos assim tão tristes e a nossa alma ela tá assim tão abalada, nós estamos tão sem esperança. Os nossos pensamentos, eles são diariamente bombardeados com notícias ruins, com medo, com angústia. Todos nós, em algum momento, já passamos por uma ansiedade. Todos, eu, você, até criança nós temos aí que tem sofrido um pouco de ansiedade. Mas eu quero explicar para você que existem dois tipos de ansiedade. A primeira ansiedade é aquela ansiedade boa. Luíde, como assim ansiedade boa? Porque a ansiedade, ela só se torna um problema quando a intensidade dela, quando ela se torna muito grave. Por quê? A ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando daquilo que nos motiva.
Então, por exemplo, quando você precisa ir fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, você fica ansioso, você não fica? Você fica ansioso, você fica pensando, mas essa ansiedade, ela é boa, porque ela faz você estar em alerta. Por exemplo, quando alguém chega em você e fala assim para você, ó, amanhã você vai ser o responsável de trazer uma palavra no PG. Na hora, parece que começa a vir borboletas na barriga, não é? Você começa a pensar, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Essa é uma ansiedade boa, porque ela deixa você em alerta. Então você estuda, você lê a Bíblia, você fica relendo, porque você está com uma ansiedade que ela é saudável. Ela te mantém ativo. Então essa é uma ansiedade boa. E não é essa ansiedade que nós vamos falar. Porque todos nós, de vez em quando, tem um frio na barriga, sabe, irmãos? As pessoas falam, ai, Luíde, você fala muito bem, você não tem vergonha. Mas todas as vezes que eu preciso estar aqui para ministrar uma palavra, sabe o que acontece comigo? Minha barriga fica assim, ó, cheia de borboleta. Eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Mas por quê? Essa ansiedade me motiva. Então, eu estou desde ontem estudando, eu escrevo, eu faço várias anotações, leio para o André. Ou seja, é uma ansiedade positiva, tá tudo bem. Mas eu quero falar hoje de uma outra ansiedade. É uma ansiedade que nos paralisa. É aquela ansiedade que tira a vontade de viver. É aquela ansiedade que faz você deixar de viver o seu presente, porque a sua mente fica presa apenas no futuro. Você não consegue fazer nada no seu dia a dia, porque você está tão focado com as preocupações do futuro, que você não consegue nem dormir, né? Então, ansiedade tem alguns significados, eu quero que você entenda. Essa ansiedade ruim, a boa nos motiva, a ruim, ela nos paralisa. E o significado dela é aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza. Você já passou por isso, irmão? Você está passando por isso? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguns pensamentos que vêm, que não saem da sua cabeça? Como é que vai ser meu dia de amanhã? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou dar conta? Será que os meus filhos vão ficar na igreja mesmo? Você tem esse sentimento? E a ansiedade, um dos sintomas dela, nós vamos falar de alguns aqui, porque eu quero que você entenda o que é a ansiedade e o porquê nós precisamos aprender, segundo a palavra de Deus, como vencer a ansiedade. A ansiedade, ela pode nos atacar no nosso físico. Então, quando você está muito ansioso, que sua mente está muito preocupada, você fica muito triste, fica muito angustiado, tem alguns sintomas que a ansiedade traz no nosso corpo. Nós começamos a roer unhas, nós começamos a ter muita dor de cabeça, você não consegue falar, o seu pensamento ele fica tão acelerado que você pensa, mas a boca não alcança. Já passou por isso? A sua boca não consegue alcançar o pensamento, de tão acelerado que é o seu pensamento. É aquele tipo de pessoa que fica com tensão muscular, dói as costas, dói a cabeça. Aquela pessoa que não dorme direito. Quando ela acorda, ela sempre está cansada. É aquela pessoa extremamente irritada. Você fala A para ela, ela já te responde o abecedário. Porque a ansiedade, são sintomas de ansiedade. Você tem alguns desses? E também a nível emocional, né? Então a ansiedade, ela também ataca o nosso emocional, com presença de pensamentos negativos, preocupação, medo, nervosismo, dificuldade para concentrar. Já parou por isso? Nossa, eu estava falando um negócio, o que é mesmo que eu estou falando? Nossa, gente, eu nem... Você sai de um lugar, você vai para o outro, você fala, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso é sintomas de ansiedade. Aquele medo constante, aquela pessoa que tem medo de tudo, tem medo do que vai acontecer, será que as coisas vão dar certo? Agora eu vou morrer, não tem jeito, agora o Covid veio, está matando todo mundo, eu também vou morrer. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Sabe aquela pessoa que está tudo bem na casa dela? E ela diz assim, ó, está tudo bem, isso é sinal que alguma coisa de ruim vai acontecer. É aquela pessoa, aquele medo, descontrole sobre os próprios pensamentos, vira e mexe, pensa em morte, pensa em miséria, acha que as coisas não vão dar certo. É uma preocupação exagerada em relação à realidade. Gente, olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é
é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. E é o 5º no mundo inteiro em casos de depressão. Você consegue entender a importância de nós trabalharmos aqui dentro da igreja? Para que você tenha uma qualidade de vida em 2021. Porque, sabe, eu e o André, nos nossos atendimentos, nós temos visto muitas pessoas ansiosas. Muitas pessoas adoecidas emocionalmente, com esse medo constante, com essa dor de cabeça, que não conseguem dormir, que não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor tem, porque estão ansiosos. E o Brasil é o país no mundo inteiro com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. Isso é muito sério. Quantas pessoas estão adoecendo dentro das igrejas? Quantos líderes estão doentes dentro da igreja, ansiosos? Quantas mulheres que estão desenvolvendo depressão porque não conseguem lidar com a ansiedade, não conseguem lidar com os pensamentos ruins? E o que a Bíblia nos ensina, então, sobre a ansiedade? Luíde, então, como vencer essa ansiedade? Nós temos visto aí que, por causa dessa pandemia, os transtornos de ansiedade, eles aumentaram muito. Níveis de depressão, pessoas com sentimento de desistência, pessoas com medo têm aumentado muito. E eu e você, que somos filhos de Deus, como que nós iremos agir diante a esse cenário? Nós vamos entrar nessa porcentagem também de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas. Como vencer a ansiedade? Sabe, nós temos sido ensinados todos os dias a respeito de fé pelos nossos líderes, graças a Deus. E como o Senhor tem nos desafiado a andar aqui nessa terra por fé. Como o Senhor tem nos desafiado a mudar a realidade do nosso mundo através da nossa fé. E hoje nós vamos aprender um pouquinho de como vencer a ansiedade. Nós temos aprendido sobre fé, isso tem nos alimentado, e nós temos que pôr em prática tudo aquilo que os nossos líderes têm nos ensinado. E nós vamos aprender um pouco, então, sobre ansiedade. Eu quero falar com você sobre algumas características algumas ações que nós tomamos e nós alimentamos a ansiedade. Então, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, que está lá em Lucas 10, a partir do versículo 38. Olha o que diz. Nós vamos falar de algumas características que você faz, alguns comportamentos que você alimenta, e aí você desenvolve a ansiedade, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, vamos ler. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, eu já tinha lido essa história, essa passagem na Bíblia várias vezes. Mas há uns 15 dias atrás, eu estava fazendo o meu devocional e eu estava passando por uma crise assim de ansiedade, sabe? E eu estou trazendo para você um ensinamento que o Senhor primeiro falou comigo. Eu trabalho com emoções e eu estava passando uma semana muito estressada, né? Estava estudando, trabalhando, tenho filho, tantas coisas na igreja, e eu estava me sentindo assim, nossa, muito apertada no meu coração. E eu lembro que o André, ele tinha saído para buscar o Felipe no futebol, e quando o André saiu, eu falei, eu vou aproveitar esses 30 minutos até o André chegar, e eu vou lá ler a Bíblia, porque eu estou muito angustiada, eu estou muito triste. E eu fui ler, e eu estava lendo, e caiu justamente nessa parte. E eu já tinha lido, mas o Senhor naquela noite falou tanto ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo. Bom, primeira característica
que Marta tinha na vida dela, e que você entendeu a história, né? Então Jesus foi lá, foi passar um dia, estava passando lá naquele povoado, e ele foi lá e entrou na casa de Marta. E Marta foi hospedar Jesus e os discípulos. E a história conta que Marta estava assim muito atarefada. Porque imagina, gente, você receber uma visita em casa, geralmente a gente quer sempre dar o melhor. Quer dar a melhor comida, quer que a casa esteja organizada. E Marta, uma das características que ela tinha é que Marta queria ter tudo sob controle. Marta, ela tinha a necessidade de ter tudo no controle. Então, ela sabia que ia receber Jesus. Ela recebeu Jesus. E dentro da cabeça dela, ela tinha que fazer tudo. Ela tinha que dar conta de tudo. Ela tinha que resolver todas as questões. Enquanto Maria estava ali sentada, Marta pensava, não, peraí, eu preciso fazer isso. Eu preciso preparar o jantar. Eu preciso arrumar a casa. Eu não posso deixar de fazer tal coisa. Sabe, quantas vezes eu e você alimentamos essa falsa ideia de que nós precisamos ter o controle de tudo. E nós acreditamos que o fato de eu não fazer não vai dar certo. Porque se outras pessoas fizerem, não vão fazer da forma que nós faríamos. Ou o jeito que eu faço é melhor do que o outro. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós começamos a nos sobrecarregar de vários serviços, porque nós acreditamos que nós precisamos ter o controle de tudo. Marta estava tão atarefada, ela estava tão ocupada, tentando controlar toda aquela situação, que ela estava ansiosa. E sabe, se ela chegou até Jesus para pedir ajuda, porque realmente ela estava se sentindo sobrecarregada. Então, essa é a primeira característica que eu quero falar com você. Você acredita que você precisa ter o controle de tudo na sua vida? Você, como Marta, também está tentando ter o controle todo da vida dos seus filhos, do seu casamento, do seu ministério, da sua vida financeira. E você também, como Marta, às vezes se sente sobrecarregada. Você termina o dia e fala, parece que eu faço e nada dá certo. Porque você está tão ocupada, você está querendo tanto ter o controle de toda a sua vida e você se sente sobrecarregada. Segunda característica, então a primeira é que Marta queria ter o controle de todas as coisas. Ela achava que só ela dava conta de fazer. Então ela fazia tudo, ela limpava, ela organizava, ela servia, enquanto Maria estava ali tranquila, mas Marta não, ela estava todo o tempo trabalhando. Segunda característica, não saber diferenciar o que é importante do que é essencial. Olha só, um dos maiores erros que nós temos é tentar ter o controle de tudo. Sabe, irmãos, tem coisas que eu e você não temos controle. Tem coisas que eu e você vamos confiar na palavra de Deus, no que Ele diz. Eu não preciso querer ter o controle sobre todas as coisas, porque o fardo, a palavra do Senhor diz que o fardo de Jesus, ele é leve, ele não é pesado. E também diz que nós temos que pegar o nosso fardo pesado, que nos traz cansaço, e lançar sobre os pés dele, e pegar o fardo dele, que é leve. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem o controle sobre todas as coisas. Você precisa confiar na palavra de Deus e descansar nele. Existem coisas que você vai ter que dar um passo para trás, dar uma respirada e dizer, Senhor, eu confio no que a tua palavra diz. Agora, a sua segunda característica, você precisa aprender a diferenciar o que é importante daquilo que é essencial. Mas essas duas palavras, elas são tão próximas que eu e você, nós não sabemos diferenciar. Porque às vezes você olha para o seu dia e você olha para todos os seus afazeres e você diz, tudo na minha vida é importante. Mas eu quero te dizer que existem certas coisas na sua vida que são essenciais. Olha o que diz a palavra de Deus. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Porém, Marta estava ocupada com muito serviço. Marta
estava fazendo o que era importante. Porque às vezes eu escuto as pessoas criticar a Marta. Mas se eu fosse Marta, eu teria recebido Jesus, teria sentado aos pés dele. Mas, gente, fala a verdade. Quando alguém visita a nossa casa, o que a gente faz? Você fica servindo, você limpa, você quer que a pessoa tenha o melhor alimento, você quer que a pessoa seja recepcionada. Se você já recebeu visita na sua casa, você sabe que depois que ela vai embora, se ela ficar uns 2 dias na sua casa, depois que ela vai embora, você fala, nossa, parece que um caminhão passou em cima de mim. Por que nós temos esse sentimento? Porque nós queremos servir a visita. Então, Marta, ela não estava fazendo nada de errado. Ela verdadeiramente estava fazendo algo que era importante. Mas Marta estava tão ocupada com aquilo que era importante, que ela não percebeu que existia algo que era essencial, que era estar com Jesus. E é tão difícil você perceber essa diferença, porque muitas vezes eu e você ocupamos a nossa vida apenas com aquilo que é importante. E nós abrimos mão daquilo que é essencial. Você quer ver um exemplo? Se você, por exemplo, é um líder dentro da igreja, assim como eu, e aí eu e você fazemos um propósito de sermos excelentes líderes. Então nós marcamos reunião, nós estamos no PG, nós fazemos ensaios, nós temos a nossa semana toda ocupada, corremos e corremos atrás, porque nós somos líderes de excelência. E sabe, isso é muito importante, não tem nada de errado. Mas às vezes eu e você estamos tão cansados fazendo o que é importante que nós abrimos mão daquilo que é essencial. Quantos e quantos líderes, eu e o André, nós conversamos, que não têm vida com Deus. São excelentes líderes na igreja, correm atrás de muitas coisas, fazem, mas quando você fala de buscar a Deus, não, Loide, faz 1 semana que eu não pego na Bíblia, afinal de contas eu não tive tempo. Eu estou lá fazendo reunião, fazendo ensaio. Não dá tempo de eu parar e ler a Bíblia. Você consegue entender? Fazemos o que é importante, queremos ter o controle do nosso ministério, mas nós abrimos mão daquilo que é essencial, que é a busca. E isso nos gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Marta tinha aberto mão de estar com o Senhor, de aprender os seus ensinamentos, de estar aos pés de Jesus, que era algo essencial, porque ela estava fazendo aquilo que era importante. E isso nos gera ansiedade. Porque Marta, ela não abriu mão, ela queria ter o controle das coisas. Ela queria fazer aquilo que é importante. Mas muitas vezes, nós precisamos decidir no nosso dia a dia. O que é essencial e o que é importante? Você quer ver outro exemplo? Isso está cheio na igreja de excelentes líderes, mas poucos filhos de Deus. Poucas pessoas que gastam tempo com aquilo que é essencial, que é a presença de Deus. Mas nós também temos, às vezes você como eu tem filhos, e nós nos comprometemos a cuidar dos nossos filhos. Então nós trabalhamos, nós limpamos a nossa casa, nós queremos que as crianças estejam em boas escolas. E eu quero dizer para você, irmão, que isso é muito importante. Então nós fazemos e trabalhamos e cuidamos e faxinamos a casa e corremos atrás e disciplinamos os filhos. Isso é muito importante. Mas tem muita gente perdendo o que é essencial. A infância com os filhos, fazer boas memórias. Sabe por quê, irmãos? Porque estão preocupados demais com aquilo que é importante. Estão se esquecendo do que é essencial. Quantas mães hoje se lamentam porque não fizeram um bom investimento nos filhos quando eles eram pequenos. Estavam tão preocupados, às vezes, em só disciplinar, que perderam a farra boa com as crianças, de dançar junto com eles no meio da sala, de fazer barraca com eles, de rir sobre piadas nada a ver. Mas o dia é tão corrido, você está tão preocupada, você quer tanto fazer aquilo que é importante, que você não aproveita as coisas simples da vida. E lá na frente você se arrepende, porque você está preocupada demais com aquilo que é importante. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Porque o casal se preocupa só com aquilo que é importante, mas não investe naquilo que é essencial, na intimidade, ter tempo de qualidade, porque estão ansiosos demais, correndo atrás de muita coisa.
assim como Marta. Então, se eu e você não aprendemos a diferenciar aquilo que é importante do que é essencial, nós vamos viver uma vida constante de ansiedade. Porque nós achamos que para o meu filho ter sucesso, eu preciso ter o controle, ele precisa estar numa boa escola, eu preciso trabalhar muito, eu preciso trazer dinheiro. Ou seja, eu no controle de tudo. E eu abro mão daquilo que é essencial, porque eu acho que não é tão importante, eu estou perdendo tempo. Eu ficar dançando com meu filho no meio da sala é perca de tempo. Eu tirar 2 horas para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, eu tenho mais o que fazer. Marta não soube diferenciar o importante do essencial. Ela estava cuidando da casa, ela estava servindo a Jesus e está tudo bem, isso era importante. Mas o essencial, que era estar aos pés de Jesus, contemplando a face dele, aprendendo os ensinamentos, ela não estava fazendo. E eu e você, muitas e muitas vezes, passamos por isso. Sabe, irmãos, e quando eu estava lá no meu devocional, e quando o Senhor falou isso para mim, porque eu estava tão angustiada, e aí Deus falou exatamente isso no meu coração. E aí, Eloíde, até quando você vai ficar correndo para aquilo que é importante? Até quando você vai abrir mão do que é essencial para fazer o que é importante? E o Senhor falou muito no meu coração. Eu quero perguntar a você: você sabe escolher entre o importante e o essencial? Sabe, irmãos, quantas vezes eu e você ficamos planejando o futuro? Nós começamos a segunda-feira e a nossa semana já toda é planejada e toda a sua vida ela é cronometrada. Você não tem tempo para nada. Você está tão preocupada com o futuro que você esquece de viver a bênção do presente. Você esquece de experimentar a vida porque você fica com uma preocupação excessiva. Loide, se preocupar com o futuro é importante, claro que é importante, nós temos que ter metas, nós temos que ter sonhos para alcançar, mas é essencial que você viva o presente, porque o amanhã, irmão, eu nem sei se ele vai existir. A única coisa que eu sei é que o hoje ele está aqui, e o que eu tenho que fazer é agora. Será que você está tão preocupada com lá no futuro e você está deixando de viver o seu presente? Quantas vezes você já usou a frase: eu era feliz e não sabia. Que saudade dos meus filhos quando eles eram pequenos. Por que eu não aproveitei mais a infância deles? Quando eu tinha 20 anos, por que eu não aproveitei a saúde que eu tinha? Por que eu não gastei mais tempo abraçando e beijando os meus pais? Talvez a resposta para a sua pergunta é porque você estava preocupado demais com o futuro, que você não experimentou o presente. Quantas vezes? Irmãos, nunca se esqueça, a felicidade ela não é uma chegada, ela é o caminho. Então nós ficamos nessa falsa ideia, enchendo a nossa ansiedade, nosso coração de ansiedade. Quando essa pandemia acabar, aí eu vou ser feliz no meu casamento. Quando essa pandemia passar, aí eu vou me relacionar melhor com Deus. Quando essa pandemia passar, o meu relacionamento com os meus filhos vai melhorar, porque aí eles vão para a escola. E nós ficamos constantemente esperando a felicidade. E nós não vivemos a felicidade. Porque a felicidade ela não é uma chegada. A felicidade ela é um caminho. Então, às vezes você pode perguntar... Não, mas, bom, aqui, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Todos os dias você vai ter que escolher entre o importante, o essencial. Ele disse: todavia, apenas uma é necessária. Quer estar na presença de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos. Isso era essencial. Todos os dias você vai ter que escolher, irmãos, todos os dias, se você vai fazer o que é importante ou que você vai fazer o que é essencial. Agora você pode me perguntar: Luíde, mas como que eu sei distinguir o que é importante do que é essencial? Aprenda essa, irmãos. Tudo que é importante pode ser feito depois e não haverá consequências.
O essencial é o que não pode ser deixado para depois, porque senão vai acarretar consequências. Por exemplo, irmãos, a casa, nós podemos limpar depois, mas a infância dos filhos eu não posso voltar. Então a minha casa eu posso deixar para depois, mas a infância dos meus filhos não tem como voltar. O meu tempo com Deus, ele é essencial, porque disso vai depender o sucesso da minha casa, da minha família, o sucesso do meu ministério. Talvez eu me encher de reunião é algo só importante. Como que você sabe diferenciar? Como é que você vai fazer quando você entende que se você deixar de fazer certas coisas, isso vai acarretar consequências graves para você? Então eu fico vendo pessoas, por exemplo, que nunca tiram tempo para cuidar da sua saúde. Irmãos, um dia o seu corpo ele vai pedir conta de como você tem cuidado dele. Cuidar da sua saúde vai acarretar como você vai passar a velhice aqui nessa terra. Ou seja, nós ficamos procrastinando. Depois eu faço. Nós deixamos de fazer o que é essencial e ficamos só preocupados com o importante. Por não sabermos escolher entre o importante e o essencial, nos tornamos ansiosos, sempre com um sentimento que está faltando algo. No momento em que você aprender, irmãos, a escolher o que é essencial, grande parte da sua ansiedade vai passar. Eu quero dizer algo para você que o Senhor falou para mim naquela noite. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque estratégias, respostas no Senhor. Para que você viva aquilo que você quer. E para que você não fique tentando ter o controle de tudo. Porque você entende que Deus está cuidando de você, dos seus filhos e da sua família. Olha o que diz em Mateus 7, 24. Nós vamos ler Mateus 7. A partir do versículo 24. Olha o que diz. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Escolher o essencial é aprender a alicerçar a sua vida na rocha. A rocha que é Jesus. Quando eu leio a palavra de Deus e eu coloco ela em prática, eu não tenho mais o medo do amanhã. Eu não fico ansiosa pensando do que vai acontecer com os meus filhos. Eu não fico ansiosa do que vai acontecer com as minhas finanças. Eu não tenho medo de notícias ruins, porque a minha vida está baseada naquilo que é essencial. A minha vida, o meu ministério, a minha família, os meus filhos estão firmados na rocha que é Jesus. Então eu não preciso ter o controle de tudo. Eu não preciso fazer aquilo que é importante, correr, porque mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o vento, mesmo que venham as notícias ruins, mesmo que tudo venha, a minha vida está firmada no que é essencial. A minha vida está firmada na rocha que é Jesus. Sabe, irmãos, é muito engraçado quando a gente fala de alicerce sobre rocha. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você está lá na sua casa e aí você olha para o céu, tá aquele céu preto, vários trovões, e você olha e diz, tá vindo aí uma grande tempestade. O máximo que você vai fazer é fechar a janela, tirar a roupa do varal, mas você vai sentar no seu sofá aguardando a tempestade vir, porque de alguma forma o seu coração está tranquilo, porque você sabe que por maior que seja a tempestade, a sua casa não vai ser derrubada. Você olha para a sua casa e você diz, não, os meus alicerces são fortes, pode vir a tempestade, não vou ficar com medo. Sabe por que isso acontece? Porque de alguma forma você olha para a sua casa e você verdadeiramente acredita que a casa não vai ser derrubada. E é assim a nossa vida cristã. Quando eu e você estamos alicerçados na rocha, quando nós aprendemos a escolher o que é essencial,
eu não tenho medo da tempestade. Eu até posso olhar lá para fora, eu vejo que o céu está preto, os trovões estão aparecendo, o vento está vindo. O máximo que eu faço é fechar a janela, eu vou na presença do Senhor e eu falo para mim mesmo, pode vir a tempestade que for, eu não vou ser abalada. E eu não fico ansiosa, eu não fico temerosa do amanhã, eu não fico angustiada, porque eu entendo que a minha vida está na rocha. E que existem situações que eu realmente não vou ter controle, mas eu tenho um controle de onde eu coloco a minha vida. E se a minha vida está na rocha, eu não preciso ter medo. Agora, sabe, irmãos, às vezes, nós somos que nem esse insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É quando nós não estamos firmados na palavra de Deus. Sabe o que acontece comigo e você? Nós estamos tão preocupados em fazer o que é importante, que nós não fazemos o essencial. Então, nós não buscamos a Deus como deve buscar, nós não oramos como deve orar, nós não firmamos a nossa vida na rocha que é Jesus. Nós achamos que para a nossa vida ter sucesso, eu preciso ter o controle de tudo. E então, quando eu olho lá pela janela e eu vejo a tempestade se aproximando, o meu coração fica ansioso, eu fico angustiado, porque eu acredito que o sucesso da minha vida depende da força do meu braço. O sucesso do meu ministério depende da força do meu braço. O sucesso do meu ministério depende de mim. O sucesso do meu casamento depende de mim, dos meus filhos, das minhas finanças. E aí eu fico desesperada, angustiada, ansiosa, porque você sabe que a tempestade está vindo. E como você baseou a sua vida nas suas próprias convicções, na força do seu braço, você sabe que você não vai conseguir. Quando eu e você entendemos que a nossa rocha é Jesus, eu não preciso ficar ansiosa. Mas sabe o que nós tentamos fazer? Quem constrói a vida na areia? Nós ficamos tentando controlar a tempestade. Irmãos, é insano. Ninguém vê a chuva chegando e fica tentando parar a tempestade, parar a chuva, olha o raio e fica ansioso, porque é isso que acontece. Às vezes a gente vê alguns problemas acontecendo financeiros, problema com os filhos, e nós ficamos desesperados tentando parar a tempestade. Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos firmar a nossa vida na rocha. Acabou. Se a minha vida está firmada na rocha, pode vir tempestade que for, eu não vou ser abalado. Eu acredito no poder, eu acredito na palavra de Deus, e é tudo que eu preciso. Mas quantas vezes a minha vida não está naquilo que é essencial? Marta não estava fazendo o que era essencial. E quantas vezes eu e você também não construímos as nossas convicções, os nossos projetos, os nossos sonhos na rocha que é Jesus. Irmãos, pare de tentar controlar a tempestade e comece a firmar a sua vida na rocha. Quanto mais você tentar controlar a tempestade, mais ansioso você vai ficar. Sabe, irmãos, quando você decide não confiar na palavra de Deus, no momento em que você decide confiar na força do seu braço, no momento que você acredita que todas as respostas da sua vida dependem de você, você está passando duas mensagens para Deus. Primeira, que Deus ele é um mentiroso, porque está escrito na palavra dele que ele vai cuidar de você, que ele é o seu provedor, que ele é o Deus que nunca vai deixar nenhum mal. Se você for fiel aos dízimos, à oferta, ele diz que nenhum mal vai acontecer, que pelo contrário, você vai transbordar. E aí quando você não confia na palavra de Deus, você está dizendo que ele é um mentiroso. Ai, sabe o que acontece, Loide? Eu até li a palavra, eu vi que Deus prometeu, mas eu acho que Deus não é tão forte assim. Eu acho que Deus ele é um mentiroso, eu acho que ele não vai cumprir com a palavra dele. Então, eu preciso fazer com a força do meu braço, porque eu acho que Deus, ele é mentiroso. Ele falou que ia fazer, mas eu acho que ele não vai fazer. Segunda mensagem que você dá quando você não confia na palavra de Deus é você acreditar que Deus não é tão poderoso. Então você pode achar que Deus ele é mentiroso, que ele escreveu na palavra de Deus, mas ele não vai cumprir na sua vida, ou que Deus ele não é tão poderoso assim para resolver o seu problema. E é por isso que você faz como Marta e quer ter o controle de toda a situação.
Porque você acha que Deus pode resolver a vida de todo mundo. Eu sei que Deus abriu o mar vermelho, mas era uma situação diferente. Agora, salvar o meu filho? Não, acho que Deus não dá conta. Deus até fez alguns milagres, mas, poxa, a minha vida financeira, não, acho que Deus ele não dá conta. É exatamente essa mensagem que nós passamos. Quando nós deixamos de acreditar e de firmar nossa vida na rocha e começamos a querer ter o controle e ficamos ansiosos, achando que a resposta está na força do nosso braço. Por isso que lá em Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que os buscam. Irmãos, olha que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, quantas vezes eu e você ficamos ansiosos, ficamos angustiados, porque nós queremos ter o controle de toda a situação, porque nós não sabemos escolher o que é essencial do que é importante, porque nós não firmamos a nossa vida na rocha que é Jesus. Então nós confiamos mais na força do nosso braço do que na palavra de Deus. Lá em Salmos 61 diz o seguinte, Salmo 61, 2 diz o seguinte: desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Irmãos, existe uma torre mais alta do que eu e você nos nossos momentos de angústia. Existe essa torre mais alta e o nosso clamor tem que ser: Senhor, me leve a essa alta mais alta do que eu. Você, Jesus, você é essa rocha mais alta do que eu. Me leva a esse lugar onde eu não tenho medo, onde eu não preciso ter angústia, onde os meus problemas estão entregues aos seus pés, onde eu não precise resolver todas as questões, onde a minha ansiedade, o meu medo. Vá para essa rocha mais alta do que você. Decida por aquilo que é essencial. Decida colocar a sua vida na rocha que é Jesus. Os seus filhos, a sua vida financeira, a sua empresa, a sua saúde. Você não precisa ficar preso a tantas cadeias, a ansiedade, a depressão, tentando dominar você, irmãos. Você não precisa. Existe uma rocha que é mais alta do que nós. Nós não precisamos temer o dia de amanhã. Ele tem cuidado de nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A minha vida está baseada na rocha, está firmado na rocha que é Jesus. Eu não preciso ficar ansiosa tentando controlar a tempestade. Eu tenho fé que mesmo que a tempestade venha, mesmo que venha a pandemia, aconteça o que acontecer, eu não vou ser abalada, porque eu escuto a palavra do Senhor e eu a coloco em prática. Vencemos a ansiedade quando paramos de tentar controlar a tempestade e começamos a alicerçar as nossas vidas na palavra de Deus, na rocha que é mais alta do que eu. Lá em Filipenses 4, quero que você, se tem alguma coisa que está no seu coração aí, alguma angústia, se você tem alguns sintomas de ansiedade, se você está com seus pensamentos acelerados, se você tem tanto medo, se tudo que você pensa, se você está como eu, sabe, há 15 dias atrás, tão angustiada, eram tantos afazeres, eram tantas coisas para fazer, sabe, e às vezes a gente se sente, né, gente, meio fracassado como mãe, como mulher, como líder. Se você está passando por isso hoje, eu quero que você vá até os pés do Senhor e fale: Deus, me leve a essa rocha mais alta, onde eu não precise resolver todos os problemas, mas onde eu descanso na Tua palavra, onde a Tua palavra me coloca firme, em pé, sem medo, sem angústia, sem ansiedade. Lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças,
apresentem os seus pedidos a Deus. Queridos, nós não precisamos andar ansiosos. Nós podemos colocar, e eu lembro que naquela noite, antes do André chegar, antes das crianças chegarem, eu orei ao Senhor e eu coloquei todas as minhas angústias ao Senhor, todos os meus medos, todas as incertezas, aquilo que eu achava que eu não ia dar conta, dos prazos que eu tinha, eu falava, Deus, eu estou me sentindo sufocada. E foi tão maravilhoso que naquele momento o Senhor começou a me dar refrigério. E Ele disse, filha, busque o que é essencial. Pare de fazer o que é importante. Firme a sua vida na rocha e todas as coisas irão acontecer. Quero finalizar com vocês lá em Lucas 12, 22. Diz o seguinte, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto hão de comer, nem com seus próprios corpos, quanto hão de vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Ai, irmãos, como nós precisamos firmar a nossa vida na rocha. Como nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. Buscar aquilo que é essencial. Porque, sabe, todas as outras coisas, a palavra do Senhor nos diz que serão acrescentadas. Eu e você não precisamos ficar ansiosos com nada, correndo atrás de tantas coisas. O que eu e você precisamos é firmar a nossa vida na rocha, que é Jesus. Eu quero que você, nesse momento, qualquer coisa que está assim afligindo o seu coração, eu não sei se são as suas finanças, eu não sei se são os seus filhos, a sua saúde, se você tem assim pessoas mais idosas na sua família, se você está preocupada com o país, o que vai acontecer o amanhã, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos continuar vivendo nessa pandemia? Tudo fechado de novo aqui em Barretos, como nós vamos lidar? Eu quero que você, assim como eu fiz há 15 dias atrás, e eu tenho feito todos os dias, irmãos, eu tenho apresentado ao Senhor as minhas angústias, as minhas aflições. E eu tenho lido a palavra de Deus e eu tenho confiado na palavra do Senhor, das promessas para os meus filhos, das promessas para a minha vida financeira, para as promessas da minha saúde, das promessas que o Senhor tem para nós que somos justos e filhos de Deus. E sabe, eu firmo a minha vida naquilo que é essencial. Eu firmo a minha vida na rocha que é Jesus. E eu quero que você faça isso. Toda vez que um pensamento vier te perturbar, alguma mensagem, algumas incertezas, irmãos, pegue a palavra de Deus e fale o que está escrito. Eu sou muito mais importante do que as ervas do campo. Se o Senhor cuida delas, o Senhor também vai cuidar da minha família. O Senhor vai cuidar dos meus filhos, dos meus queridos. O Senhor tem cuidado das minhas finanças. Eu não preciso controlar a tempestade. Eu não preciso ficar ansiosa com o dia de amanhã, porque eu estou firmada na rocha. E independente do que acontece em volta, eu sei que a minha casa, a minha casa, os meus filhos, as pessoas que eu amo, nós não seremos abalados. Amém? Quero que você, neste momento, nós vamos aproveitar agora, irmãos, para tirar
para que você aprenda a colocar a sua confiança no Senhor também nos dízimos e nas ofertas. Nós temos falado até agora sobre firmar a sua vida na rocha. E quando nós trazemos os nossos dízimos, quando nós cumprimos o mandamento da palavra de Deus, sabe o que eu e você estamos fazendo? Nós estamos deixando de ficar tão preocupados, querendo ter o controle, e agora fechou o comércio, agora acabou, agora não vou ter solução, como é que vai ser agora? Eu vou perder o emprego. Eu paro de fazer aquilo que é importante e eu vou para aquilo que é essencial. Eu coloco em prática a palavra de Deus, eu firmo os meus pés na rocha. Por isso que eu não tenho medo de pandemia, eu não tenho medo de nenhuma situação contrária, eu não tenho medo de miséria, porque não importa a tempestade que vier, eu confio. Lá em Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Cumpra a palavra de Deus agora nesse momento. Vai estar aparecendo aí no vídeo as contas da igreja. Você pode fazer o depósito agora. E no momento em que você devolve o seu dízimo, a sua primícia, sabe o que você está fazendo, irmão? Você está abrindo mão. Você está abrindo mão do controle e você está confiando na palavra de Deus. Você pode também fazer a transferência pelo Pix da igreja, que é um número do CNPJ, que também está aparecendo aí no vídeo. Ou você pode trazer aqui na igreja. A pastora Lu está aqui das 8h30 até as 11h. E o Levi das 2 às 18h. Isso mesmo. Então, coloque em prática a sua fé. Firme a sua vida financeira, irmãos. Não é momento de reter. É momento, nós sabemos, você pode olhar aí fora e você fala: Loide, está vendo uma grande tempestade. Então pare de querer ter o controle da tempestade e firme a sua vida financeira na rocha. Pegue a palavra de Deus e coloque em prática, porque pode acontecer o que for, a sua casa não vai ser abalada, os seus negócios não vão ser abalados, a sua empresa não será afetada, o seu emprego, porque lá fora as pessoas estão sendo de alguma forma afetadas, mas eu e você que servimos a Deus não precisamos andar ansiosos, porque eu ouço a palavra de Deus e eu coloco em prática. Faça isso agora, traga o seu dízimo, deposite, invista na casa de Deus. Eu quero, antes de falar os avisos, eu quero orar por você, para você que está se sentindo ansioso, temeroso. Irmãos, em nome de Jesus, que você aprenda a firmar a sua vida naquilo que é essencial e na rocha. Não seja como Marta, não queira ter o controle de tudo. Não faça aquilo que é importante, escolha o que é essencial. Pai, nós queremos te agradecer, porque na tua palavra nós encontramos tudo o que nós precisamos. E eu sei, Senhor, que muitas vezes o nosso coração ele é bombardeado, a nossa mente é bombardeada com tantas notícias ruins, com tantas desgraças que estão acontecendo, com tanto medo, é tanta angústia. Ó Deus, e às vezes a gente fica com o nosso coração abalado. Tantos são os nossos afazeres, mas Deus, nessa noite, nós aprendemos a diferença do que é essencial, daquilo que é importante. Nós aprendemos que nós não precisamos ter o controle de tudo. Espírito Santo de Deus nos convença, que nós possamos todos os dias escolher estar na Tua presença, que nós possamos escolher firmar nossa vida na rocha, que nós possamos escolher viver a Tua palavra. Para que ninguém, Senhor, ninguém se perca com ansiedade, com depressão. Livra-nos, Espírito Santo. Sabemos que quando os nossos olhos estão no Senhor, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ficar ansiosos com nada, porque o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Sua doce presença. Espírito Santo, vá de encontro ao coração de cada irmão que está ouvindo esse culto e traga cura e libertação para os corações que estão aflitos e angustiados, e que a sua doce presença traga paz em todas as famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu aqui
ver os avisos. Bom, nós temos lives todos os dias pela manhã, irmãos. Agora é o momento de você alimentar a sua mente com a palavra de Deus, tá bom? Firme, escute a palavra de Deus e pratique. Então, todos os dias live com os apóstolos às 9 horas da manhã. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a live com o pastor Celinho, né, às 19 horas. E sexta-feira nós teremos também a live com a pastora Rosângela, às 19 horas, com as mulheres. E sábado, às 10 horas da manhã, nós temos o café com os pastores. Irmãos, nós teríamos um evento sábado em comemoração ao Dia das Mulheres, mas foi cancelado por causa do decreto, tá bom? Então, nós iremos nos encontrar domingo às 19 horas, o nosso culto online. Nós não teremos culto presencial por causa do decreto. Então, irmãos, nós não teremos culto às 10 horas da manhã e nós não teremos culto presencial. Só às 19 horas, que será online. Acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo. Irmãos, muito obrigado. Que bom ter vocês aqui. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Aquela pessoa que você sabe que está com o coração um pouco angustiado. Vamos aí espalhar a palavra de Deus, palavras de esperança, de vida. Muito obrigado e nos vemos, então, nas próximas lives. Tchau, tchau.